Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado, poderoso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez na tua presença, meu Deus, pedimos a tua graça, o teu poder nesta tarde, nesta aula maravilhosa. Fica conosco, abra nossa mente, é assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Capítulo 4, os tipos históricos coletivos. O significado, são chamados também de tipos não humanos. Em geral, são objetos e eventos registrados no Antigo Testamento, os quais Deus usou para apresentar características de seu Filho Jesus Cristo. Os tipos são chamados de coletivos porque são apresentados em um evento que envolve a coletividade de Israel. Assim sendo, o tipo é marcado não apenas por a sua própria característica, mas pela ocasião nas quais ele se apresenta. Nós vamos ter o Cordeiro Pascual, após haver castigado o Egito com 9 pragas, destruindo o país e castigando Faraó e seu povo, Deus prepara um ato final para consumar o juízo e libertar o povo de Israel do cativeiro. Né? E esta última praga atingiria todos os primogênitos do Egito. Né? Então, vamos ter algumas exemplificações na página 44. Muitas são as semelhanças apresentadas pelo Cordeiro Pascual em relação a Cristo. O Cordeiro deveria ser macho e de 1 ano, uma referência à idade adulta de Cristo em seu ministério terreno. Não poderia possuir defeitos ou manchas, indicando a condição de Jesus sem pecados. O Cordeiro deveria ser guardado desde o 10º dia, né? Uma referência ao que Pedro afirmou sobre Cristo, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. O cordeiro deveria ser sacrificado ao 14º dia, ao cair da tarde, uma referência ao momento da morte de Cristo no Calvário. O sacrifício deveria ser feito por toda a congregação, demonstrando o caráter universal do sacrifício de Cristo. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nas portas, e isto seria o sinal para a libertação, uma referência à redenção através do sangue de Cristo. A carne do cordeiro deveria ser assada no fogo, o que indica o juízo divino executado na pessoa de Cristo. E nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, o que foi uma profecia concernente a Cristo. E o cordeiro deveria ser sacrificado em lugar do primogênito, isto é, um sacrifício substitutivo, uma alusão ao sacrifício vicário de Cristo. Nós vamos ter na página 46 a rocha de Horebe, que diz: quando os filhos de Israel chegam a Horebe, não há água suficiente para saciar a grande multidão de gente e gado. Logo, como costumeiramente faziam os israelitas, põem-se a murmurar, isso era normal, contra o Senhor, quando Moisés consulta a Deus e lhe apresenta as queixas do povo. Ele responde: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Esse é o exemplo claro de que Jesus também era rocha, um exemplo tipológico. O apóstolo Paulo apresenta a evidência bíblica, né, da relação tipológica da rocha com Cristo, quando afirma: e beberão todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vamos ter a serpente de bronze, página 48. Se eu estiver indo rápido, tu fala. Tá bom, a serpente de bronze, ele vai partindo do monte Or, rodeando a terra dos Edomitas. O povo de Israel comete grande pecado contra o Senhor ao murmurar, reclamando da comida e fazendo referência ao maná. O povinho que reclamava de tudo, eu estou comendo maná e estou reclamando. É incrível isso, né? Enviado por Deus todos os dias, dizendo: a nossa alma tem fastio. Rapaz, tu varreu aqui, foi? Fastio deste pão tão, viu? Tu varreu aqui? Na hora, ela só não deixou não. Tá bom. Por sua rebeldia, Deus os castiga enviando serpentes ardentes ou abrasadoras, as quais trouxeram a morte de muitos. Arrependido do seu pecado, o povo pede a Moisés que interceda por eles, a Deus, para que ele retire as
serpentes. Como solução para o problema, Deus ordenou fazer uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Também esse aqui é mais um exemplo, uma tipologia de que a serpente que os protegia, que os guardava, que dava eliminava o veneno, né, e protegia, também é a tipologia de Cristo. Na página 51, nós vamos ter o tabernáculo, os objetos rituais da lei mosaica, assim como os que lidavam com eles, foram dados não apenas como uma regra de culto e de relacionamento com Deus, mas também como uma mensagem profética que apontava para Cristo. O escritor aos Hebreus afirma a respeito deles, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais. Muito poderia ser estudado a respeito de cada sacrifício, ritual ou festa. Nesse estudo, porém, vamos nos deter no maior dos tipos rituais, onde todos os outros eram inseridos, o tabernáculo do deserto. É importante observar que, apesar de cada peça do tabernáculo aponta para Cristo, não podemos afirmar que cada uma delas separadamente é um tipo bíblico. O tabernáculo, como um todo, sim, é declaradamente um tipo de Cristo. Títulos descritos: não ter o santuário, tabernáculo, tenda da revelação, tenda do testemunho, casa de Deus, templo do Senhor ou Jeová, santuário terrestre, material, a morada de Deus com o homem, né? Que Deus deseja morar com o seu povo, se vê pelo fato de que no Jardim do Éden, depois de interrompida a comunhão com o homem por causa do pecado, ele imediatamente começou a revelar um plano que visasse a sua restauração. Essa revelação aumenta em beleza, glória e intimidade desde Gênesis a Apocalipse, né? Isso é algo maravilhoso, que desde os primórdios o Eterno quer estar perto do ser humano, e em Cristo Jesus, e claro, a ação do Espírito Santo, ele passa a viver dentro de nós. Na palavra, nós temos diversas manifestações da presença divina. Os três anjos a Abraão, né, no tabernáculo, no templo de Salomão, tipo da presença permanente, embora ele mesmo desapareça, em Cristo Jesus, Filho de Deus, Emanuel, no Espírito Santo, no templo milenial, no céu, a morada eterna. Nós temos os tipos de Jesus: far-me-ão um santuário para que eu habite no meio deles, e seguindo em tudo o que eu te mostrar, o modelo de tabernáculo e o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farás. Nós temos algumas passagens que falam sobre isso. A graça, Deus consentir em que se faça um tabernáculo. A ordem, tudo deveria ser feito segundo o plano de Deus estabelecido, né? Desde os primórdios, olha aqui, Adão fora a primeira morada de Deus na terra, veio a falhar. O descanso de Deus ficou interrompido. O plano de Deus é imutável. Por conseguinte, mandou seu filho, o segundo Adão. E a graça e a ordem aqui revelada mostram Jesus. O tabernáculo é tipo de Jesus, e aquele que era Deus se fez carne por sua própria vontade, e ele habitou, né, literalmente entre os homens. Ele participou, literalmente lança a mão, né, reflexivo e indicando a ação da sua vontade, e assumiu, e não só nasceu destas coisas. A semente de Abraão tornou-se sobre si a natureza humana, mas permanecia o Filho de Deus igual a Deus em substância. Nós temos os testemunhos deste fato. O apóstolo João cita isso lá em João 1,14. João Batista também cita lá em João 1,34. Natanael, João 1,49. E o apóstolo Paulo, Colossenses 1,19. E a plenitude de Deus morava em Jesus, a majestade, poder e personalidade. Assim, em Cristo, o descanso de Deus é restaurado. Hebreus 8:1, descanso da redenção. Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Nós vamos ter no capítulo 6 a nuvem, né, a nuvem que protegia o povo no deserto.
Essa Márcia Patrícia é tua esposa, né? Ah, tá. Nós vamos ter a nuvem que protegeu o povo no deserto, que amenizava. Ah, tá. Que protegeu o povo no deserto, né, do calor. A nuvem cobriu o tabernáculo, e quando se mudou, Israel mudou-se com ela também. Ela guiava o povo, Deus dirigiu o crente através dessa nuvem. Nós vamos ter aqui, ó, pela palavra, pelo Espírito Santo, por seus olhos, a guia do povo, qual o pastor de Israel. Israel primeiramente recebeu a redenção na noite da Páscoa, Deus depois recebeu a direção, né? Deus dirigiu o crente pela palavra, pelo Espírito Santo e por seus olhos. O símbolo do Espírito Santo, prometido por Jesus, veio no dia de Pentecostes. Nossa revista dá uma misturada aqui, mas tudo bem. Como na criação o Pai manifestou o Filho, e como na terra o Filho manifestou o Pai. E assim durante esta dispensação, o Espírito Santo manifesta o Filho, e depois de receber a salvação pelo sangue de Cristo, é o privilégio do crente receber a plenitude do Espírito Santo. E o Espírito Santo separa o crente do descrente, e ele convence nós dos nossos pecados, como fez a nuvem entre Israel e os egípcios. O escudo do povo operava contra o poder do faraó. Compare a promessa de Abraão nesse sentido. Paulo exortou a igreja a revestir-se do escudo da fé, e o nome do Senhor é uma torre segura, graças a Deus. Sombra para o povo, né, é um tipo de Jesus que nos protege dos fortes raios do sol, das perseguições e tentações. O vingador, a luz do povo, o tipo de Cristo, a luz da igreja. O mundo está nas trevas, e apesar da luz da natureza ou a razão humana, de que tanto se orgulha o homem. O oráculo divino, Israel não se mudava enquanto a nuvem não se mudava ou não se movimentava. Assim, a igreja precisa reconhecer a absoluta autoridade do Espírito Santo, a ordem de Jesus que esperasse a promessa feita pelo Pai. E a aparência da nuvem, ao Mar Vermelho, no tabernáculo, no templo de Salomão, em Jesus no Monte da Transfiguração, na ascensão de Cristo pela última vez, e futuramente lá no milênio. Nós vamos ter as cortinas do Átrio, capítulo 7, a descrição do tabernáculo no livro de Êxodo, inicia-se com a arca do Santo dos Santos, terminando com o altar dos sacrifícios. A fim de esclarecer o assunto, começaremos o nosso estudo pelo lado exterior e terminando com a arca. O átrio era um espaço retangular ao redor do tabernáculo, mais ou menos de 50 por 25 metros, e era fechado por cortinas feitas de linho retorcidas, suspensas sobre 60 colunas, e 20 em cada lado e 10 nas extremidades. As 4 colunas falam da universalidade, 4 direções do Evangelho, e a entrada plena para o povo de Deus. Nós temos as cortinas, tipo da justiça prática do homem, tipo da justiça de Deus que exigiu do homem e que o homem não conseguiu alcançar, e que excluiu da presença de Deus, em Deus, tipo da justiça que fez Deus excluir o homem de sua presença em Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? E as cortinas eram feitas de linho, uma fibra vegetal, de origem terrena, e isto representa Jesus na sua humanidade. Por meio de Jesus Cristo, o homem pode receber esta justiça exigida, pois ele se tornou parte de Deus, da sabedoria, justiça, santificação e redenção. A justiça de Deus exigiu sacrifício de sangue, Jesus pagou este preço, né? Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. As vergas e os ganchos da coluna, feitas de prata, símbolo da redenção. O preço de resgate foi meio ciclo de prata. Estes ganchos seguravam e deram estabilidade às cortinas. Sem estes teriam caído. Assim, sem a expiação e a redenção de Cristo, o cristianismo não poderia existir. Os
capitéis das colunas eram ornamentos feitos de prata. Pela redenção em Cristo Jesus, as nossas vidas recebem os ornamentos do Espírito Santo, a graça e a virtude de Cristo. Como é bom ter o ornamento de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Nós vamos ter as bases e as colunas de metais. Estas sustentar as cortinas. O metal representa o juízo, né, uma substância que resiste ao fogo, símbolo do juízo divino, e o que suporta esse juízo não é a autojustiça do homem, mas sim a justiça de Cristo. O número de colunas era 60 e em tudo, 20 nos lados e 10 nas extremidades. Dessas 10 no lado oriental, 4 serviram de entrada para o átrio. A entrada do átrio havia somente uma entrada, não há salvação em nenhum outro, né? Por isso, João vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito, a porta é estreita. A largura, 20 cúbitos, desculpa. Não vi o acento aqui. Mais ou menos 10 metros, suficiente para todos. Representa Cristo, a porta. Né? Os 4 evangelhos assim apresentam Jesus. As cortinas, feitas de linho fino, retorcido, de estofo, azul púrpura e escarlata, tipo da justiça, pureza e natureza celestial de Jesus Cristo, e a entrada era uma barreira para impedir a entrada aos impuros, mas ao mesmo tempo foi o caminho aberto para quem procurasse a reconciliação com Deus. Entrai pelas suas portas com ação de graça, né? Com oferta de ação de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós vamos ter no capítulo 8 o altar dos holocaustos. Significa um lugar elevado. A primeira coisa que se via depois de entrar no átrio era o altar de holocausto. Sem trazer um sacrifício pelo pecado para oferecer sobre este altar, não se alcançava nenhuma aceitação com Deus. Este altar é um tipo de Cristo na cruz, levantado da mesma maneira, com o mesmo propósito em que Moisés levantou a serpente no deserto. Israel foi levantado em comunhão com Deus pelo sacrifício neste altar. Assim nós fomos elevados à comunhão com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício subiu na fumaça em suave cheiro que agradava a Deus. Jesus ofereceu-se como sacrifício de suave cheiro. O propósito do altar, aqui é o inocente levou sobre si a punição do culpado, que somos nós. Da mesma maneira, Cristo levou em seu corpo no madeiro os nossos pecados. Né? Nenhum israelita poderia receber a absolvição cerimonial sem oferecer a sua oferta, impondo a sua mão sobre a cabeça do animal sacrificado, e assim recebendo para si o valor de sua morte, e foi o seu substituto. Da mesma forma, o homem tem o privilégio de demonstrar fé na vítima da cruz, Cristo recebendo a ele como seu substituto perante Deus, e assim pela fé em Jesus somos salvos e regenerados. Jesus continua a ser o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro que foi morto e tornou a viver pela ressurreição. A única entrada para o tabernáculo no céu é pela morte de Jesus Cristo. Boas obras, palavras bonitas, bons pensamentos, religião, filosofia e etc. não servem. Deus aceita o homem sim, através dos méritos do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Isso aqui tem que ser dito, repetido, declarado continuamente dentro da igreja, que os pastores estão esquecendo de falar isso aqui. E o material, a madeira de acácia, cetim coberto de cobre, e esta madeira achava-se crescendo no deserto, um tipo de Jesus na sua humanidade, de origem humilde, qual raiz que sai de uma terra seca. O bronze é tipo do juízo de Deus, e Jesus sofreu no Calvário. Nós vamos ter os chifres, em 4, um em cada canto, aspergido com sangue. Os chifres na palavra representa poder, mas exaltarás o meu poder, traduzido corno em inglês. Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Ou como unicórnio, animal semelhante ao boi.
No Salmo 92, verso 10, vai dizer assim: o poder de Deus foi manifestado em ressuscitar Jesus da morte, pois também ele foi crucificado por fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. O sangue foi derramado à base do altar, Cristo derramou sua alma até a morte no Calvário. As cinzas, isso tudo aqui era um sacrifício que era feito no animal, hein? As cinzas foram levadas para um lugar limpo, o corpo de Cristo foi sepultado no túmulo novo, que nunca fora ocupado. As cinzas também falam da aceitação divina do holocausto. Nós temos aqui em comparação a oferta de Abel e a oferta de Caim. A de Abel foi aceita, a de Caim não foi. Né? Davi orou, aceito. E os teus holocaustos, Salmo 20, verso 3, né? Compare a exclamação de Jesus, está consumado. Nós temos os utensílios, cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros, 5 peças, todas de bronze, para cuidar do fogo e remover as cinzas. Paulo a Timóteo diz: despertas o dom, né? Nós temos o fogo, símbolo da manifestação da santidade de Deus, o símbolo do juízo divino sobre o pecado, né? Foi sobre Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre, que é um exemplo claro de castigo. Cristo levou o nosso juízo. O símbolo da purificação, o fogo também, veio do céu, lógico, né? Perpétuo. Os utensílios serviram para cuidar deste fogo e para levá-lo de lugar em lugar. O fogo do Calvário não se deve apagar, mas sim devemos levar este fogo aos 4 cantos do mundo. O fogo levado ao altar de incenso, fogo estranho na Nadab e Abiú. Né? Os varais, o altar tinha 2 varais, feitos de madeira coberto de cobre, e a função deste era de carregar o altar de lugar em lugar. Representa as 2 partes do evangelho pelo qual a mensagem do Calvário é levada a todo mundo. Primeiro, Cristo morreu pelos pecadores. Segundo, Cristo foi ressuscitado. Então vamos ter aqui o lavatório de cobre, era um lugar de purificação, onde lavava-se, onde os sacerdotes se lavariam antes de entrarem no tabernáculo próprio. A água é um tipo da palavra de Deus, pela qual fomos purificados pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, na ocasião da sua consagração ao ministério sacerdotal, os sacerdotes tomavam banho, sendo lavado ao corpo todo. Isto representa a regeneração. Depois da consagração, os sacerdotes lavaram somente as mãos e os pés antes de entrarem no santuário. Este ato é um tipo de purificação diária pela palavra de Deus contra a contaminação por contato com o mundo. Nós vamos ter material, o bronze, tipo de juízo, neste caso de juízo de si próprio. A diária purificação pela palavra de Deus envolve o juízo de si próprio. Isso tudo é interessante, que fala para nós que o cristão tem que ter uma prática diária com Jesus. Na vida diária, ele faz a sua devocional, na vida diária ele busca Jesus, se limpando e se libertando de todos os pecados. Nós vamos ter o tamanho, não é insondável, mas é revelado. Este fato sugere a verdade de que Cristo e sua palavra são imensuráveis e insuláveis, né? Todas as coisas entregues nas suas mãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. E nós vamos ter o confronto humano no templo de Salomão. Quase por fim, nunca coberto, o lavatório nunca foi coberto, nem durante a marcha, e nem a estarem acampados. A palavra de Deus é uma revelação e não um mistério encoberto, como alguns religiosos ensinam. O lavatório no livro de Apocalipse, o mar de vidro, no capítulo 15 de Apocalipse, os que foram vistos sobre este mar são vitoriosos para sempre, uma lembrança de sua vitória pela palavra. Nós vamos ter o tabernáculo próprio, né? O tabernáculo tipifica a igreja como a habitação de Deus pelo Espírito Santo.
e o crente individualmente como templo do Espírito Santo, e as coisas celestiais. Nós vamos ter as 4 cortinas do tabernáculo: pele de animal marinho, era a cortina exterior, sem forma ou medida específica, e faltava ali beleza, e era de cor cinzenta, um tipo de Jesus visto pelo mundo, sem forma ou beleza ou formosura. 2, pela peles de carneiro tinto de vermelho, né, colocada por baixo da cortina de pele de animais marinhos. O carneiro simboliza substituição. O carneiro substituiu Isaac no altar do Monte Moriá, tipo de Jesus, né, e o substituto que morreu no lugar do pecador. Pelos de cabra era feita de 11 cortinas e colocada das peles de carneiro, e cobriu o tabernáculo descendo pelo lado até o chão. 5 formavam uma peça para cobrir o lugar santíssimo, ligado por corchetes de cobre, e 5 formavam uma peça para cobrir o lugar santo, e uma cobria a entrada com as 5 colunas. Não terá oferta pelo pecado, que operava 2 coisas. Como oferta pelo pecado, satisfaz a exigência da lei divina, seu governo em sua pessoa. E a substituição reconciliou o mundo com Deus, suspendeu a sentença condenatória. A graça reina, aleluia. Os benefícios desta oferta pelo pecado reserva-se apenas o indivíduo que requer pessoalmente a libertação de sentença da morte, reconhecendo Jesus como seu substituto, que tomou o seu lugar no castigo divino. Nós vamos ter as cortinas de linho fino, retorcidas, cortinas interiores colocadas debaixo dos pelos de cabra, bordadas em azul, púrpura e escarlata, com figura dos querubins. Eram 10, ligadas com colchonetes acho que é de ouro aqui, né? De 50 cúbitos de largura quando unidas. Colchetes de ouro, né? Ouro. Eu acho que é ouro aqui. Tá, ouro da tua ouro. É ouro. Aqui tá ouro. Ouro, né? É isso aí mesmo. Uma largura de 20 cúbitos cobria o lugar. Isso, é ouro mesmo, é ouro. Fica tranquilo. A outra, ouro de 20 cúbitos, cobriu o lugar santíssimo. O que sobrou cobria a parede dos fundos, só a parte do teto apareceu à vista. O linho é o produto do reino vegetal e representava a humanidade de Jesus. Linho branco representa a perfeição de Cristo como homem. O significado das cores: azul, púrpura e escarlata. Azul, Cristo, o rei; escarlata, Cristo, o sofredor, sua morte. O branco, Cristo, o puro, o imaculado. O significado dos querubins: a palavra querubim significa força ou poder, ou os seres, aqui ele poderia acrescentar também, são seres ardentes, né? Os querubins, desculpa, os serafins aqui, os serafins que são seres ardentes. Os querubins são seres majestosos, domadores das forças da natureza, engenheiros do universo, executores da vontade de Deus, e assim representa a divindade de Jesus, o Filho do Homem. Nós vamos ter todas representam Cristo, apresentando nos 4 evangelhos. Mateus apresenta Jesus como leão da tribo de Judá, o rei de Israel. Marcos apresenta o paciente como o boi, servindo a humanidade. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, simpatizante, amoroso e exemplo perfeito. E João apresenta como filho de Deus, voltando ao lugar de onde saiu o seio do Pai. Nós vamos ter as 48 tábuas do tabernáculo. A aparência do tabernáculo era como de um grande caixote de 30 cúbitos de comprimento, por 10 cúbitos de altura e por 10 cúbitos de largura. Um cúbito era uma medida que equivale a mais ou menos 43 centímetros. O tabernáculo foi constituído de 48 tábuas de acácia ou cetim, madeira do deserto incorruptível,
20 em cada lado, 6 nos fundos e 2 nos cantos. E foram apenas cobertas de ouro. Tinham espigões que encaixavam em 2 bases de prata, pesando 90 libras cada. Havia 100 bases, incluindo 4 para as bases dos pilares do véu, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E essas tábuas ficaram seguras por 15 travessas de madeira cobertas de ouro, 5 nos lados, 5 nos fundos. 3 passavam horizontalmente de fora a fora. 12 eram mais curtas, sendo 4 em cada lado, e nos fundos 2 em cima, 2 embaixo da travessa comprida do meio. Estas peças constituíram a armação principal do tabernáculo. O comprimento das tábuas era de 10 cúbitos e a largura era de 1,5 cúbito. O material, como já falamos, era madeira de acácia, tipo de Cristo da sua humanidade. Nós vamos ter os tipos de crentes unidos em Cristo, seguros por 15 travessas de madeira de acácia, cobertos com ouro. Em cada lado havia uma travessa comprida que se estendia de fora a fora horizontalmente. No meio das tábuas, em cima destas havia 2 curtas que se estendiam o comprimento do lugar santíssimo e o lugar santo. Por baixo também havia outras travessas do mesmo comprimento, e nos fundos havia 4 travessas curtas, por cima e por baixo da travessa comprida. A travessa comprida representava Jesus, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Sendo no número de 3 travessas compridas sugere a ressurreição ao terceiro dia. É o Cristo vivo que sustenta a sua igreja. Aleluia. Nós o vemos em Cristo, fomos ajuntados para formar uma habitação de Deus pelo Espírito Santo e somos membros do seu corpo. Alguns fatos concernentes às tábuas, como árvores, tinham as suas raízes na terra e eram da terra e de pouco valor. A preparação foram cortadas, aparelhadas e removidas. As tábuas preparadas para Bazalel e seus cooperadores, tipo do Espírito Santo. A pessoa precisa nascer de novo antes que possa ocupar o seu lugar no corpo de Cristo. Colocadas em posição por Moisés, o Senhor Jesus coloca na igreja os que creem. Há um lugar para cada um, devemos ficar no lugar onde Jesus nos colocou. Cada tábua descansava sobre 2 bases de prata. A prata representa a redenção ou expiação. Cada tábua revestida com ouro. O ouro era o tipo da divindade e glória de Cristo. O homem em si mesmo é vil e cheio de pecado. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita o bem. Ligadas em cima com o anel de ouro, o amor é o anel que une o povo de Deus. Nós vamos ter o anteparo. A entrada do átrio do tabernáculo representava Jesus, o caminho, a entrada para o tabernáculo, o lugar santo representava Jesus, a verdade. O lugar santo era o lugar de serviço sacerdotal, onde os sacerdotes ministravam perante o Senhor. E a entrada ali representava a chamada do crente para a obra do ministério, chamada esta que devemos somente a Jesus. O anteparo não só era uma entrada para o lugar santo, como também era uma revelação nas verdades declaradas pelo tabernáculo. O sacerdote, passando debaixo desta cortina, estava face a face com os símbolos dourados contidos no lugar santo. E assim Jesus era a revelação de Deus como Pai, um Deus de amor, de graça, que é poderoso para salvar o pior dos pecadores. Jesus é a verdade concernente a Deus, Deus manifesto em carne. Por isso podia dizer: eu sou a verdade. A mesa dos pães da propiciação, dentro do santuário, à direita de quem entrava, estava uma mesa de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma moldura em forma de anteparo, e 2 varas laterais presas em argolas de ouro para serem transportadas. Medido 2 por 1 e 1,5 côvado,
Em cima dela estavam 2 pilhas de 6 pães e um depósito de incenso. Eram os pães da proposição ou presença que deveriam ser substituídas a cada sábado, né? O pão é um gênero da primeira necessidade. Ele é servido na mesa do rico e do pobre todos os dias em todos os países. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Isto é, todo o povo deveria ser comido pelos sacerdotes, os representantes do povo. O pão era feito de trigo, que era queimado e moído, né? Nós vamos ter o material, a madeira de acácia coberta com ouro, tinha 2 coroas, uma dentro da outra, havia 4 argolas nos 4 cantos, pelas quais passaram as varas usadas para o transporte da mesa nas jornadas. O símbolo da igreja, a igreja é chamada um só pão. Cristo e sua igreja são um só. O centro da união familiar sacerdotal. A igreja é um sacerdócio. A igreja é um sacerdócio. Ao redor de Cristo ressuscitado nos reunimos. A reunião com os 500 irmãos, ali Cristo na sua onipresença está. Centro de alimentação e comunhão da família sacerdotal. O pão foi comido pelos sacerdotes nos sábados, quando puseram o pão fresco na mesa. Só no lugar santo podia comer. Nós vamos ter o candeeiro de ouro do lado esquerdo do santuário. Em frente à mesa estava o candelabro ou candeeiro, chamado em hebraico de menorá. Ele era a única fonte de luz dentro do santuário que não possuía janelas. O candelabro era de ouro puro, batido, tendo uma haste central presa a uma haste de 6 hastes laterais, né? E as 7 lâmpadas estavam acesas ininterruptamente, eram abastecidas pela manhã e tarde, e havia espevitadores de ouro, especialmente para parar o pavio da lâmpada. Não são especificadas as suas medidas e nem como eram transportadas. Também fará um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal ao seu pé, e as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Nós vamos ter o material, ouro puro, maciço, valendo mais ou menos 750 mil, né? Tipo de Jesus. Este processo de bater representa o sofrimento de Cristo, o esmagamento e tristeza dos pecados de todo o mundo. Ele levou, já fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tipo de igreja: vós sois a luz do mundo. Os 7 candeeiros em Apocalipse, né? Na parábola da moeda perdida, vemos a mulher a acender a luz e varrer a sua casa, né? A parábola no capítulo das coisas esquecidas, né? Primeiro vem dracma, isso, a dracma perdida. Ele representa a igreja que busca a alma perdida à luz da palavra de Deus. Tipo do indivíduo, João Batista um exemplo, Paulo também outro exemplo. Os 6 braços, o candeeiro tinha 3 braços saindo de cada um dos 2 lados, formando ao todo 7 braços. O braço central, que era o apoio dos outros, representava Cristo. Os outros representavam a igreja. Tipo de Israel, na dispensação milenial, as 7 lâmpadas pavios, tratadas como espevitadores e apagadores. A sujeira que se criava nas lâmpadas representa qualquer coisa em nós, vida que não glorifique ao Senhor, né? E o sumo sacerdote limpava-se toda manhã. Assim Cristo, nosso sumo sacerdote, removerá das nossas vidas o carvão, a sujeira e impureza. É necessário submeter-nos à sua palavra e o poder do Espírito Santo. Assim nossa luz brilhará ainda mais. O óleo do candeeiro, ou do candelabro, era o óleo especial, usado para ungir. Cristo foi ungido com óleo especial, o Espírito Santo.
O óleo é o símbolo do Espírito Santo que foi derramado sem medida sobre Jesus. O processo da produção do óleo, a azeitona era espremida, esmagada. Vemos que a agonia da cruz saiu a unção do Espírito Santo para a igreja. As promessas desta unção são para todos os crentes. Os enfeites do candeeiro, em cada um dos seus braços havia enfeites na forma de 3 fases na formação de amêndoas. A primeira, a maçã, né, ou o gomo, a flor, a segunda, e a terceira, o corpo ou amêndoa madura. Aqui nós vamos ter um confronto, a vara de Arão que brotou, floresceu, e havia assim em cada braço 9 frutos, e nas hastes central havia 12. Isso significa a frutificação do Espírito Santo. Paulo, em Gálatas 5, 22, 23, enumera os 9 frutos do Espírito Santo. É legal que é os 9 gomos do Espírito Santo, porque é um fruto só e ele é que vai dar o trabalhar dele em nossas vidas. Esta luz, em contraste com a luz natural, o sacerdote ministrando no lugar santo via tudo à luz do candeeiro, à luz do sol, a natureza ficou excluída. As coisas de Deus não são vistas, são vistas à luz de Deus e da palavra de Deus. Muitos dos nossos dias querem reduzir a religião ao plano material e científico, mas as coisas de Deus são interpretadas espiritualmente. A luz da natureza não serve para entender as coisas do Senhor. Nós vamos ter o altar de incenso. Traz um copo d'água para mim, por favor. Tem que pedir aqui. O cafezinho é bom. Nós vamos ter o defronte ao véu, que estava a peça mais alta do santuário, o altar do incenso. Era uma peça de madeira de acácia, revestida de ouro, que media 2 por 1 e 2 côvados. Ele também possuía varas laterais para o transporte, também revestido de ouro. Sobre o altar do incenso era queimado um incenso, cuja fórmula foi dada por Deus para ser utilizado exclusivamente neste serviço. O altar de incenso era lugar de adoração, de culto e louvor. Sacrifícios não eram oferecidos neste lugar. Nós temos o tipo de Cristo, em cujo nome as nossas orações sobem a Deus. Material, a madeira de acácia coberta de ouro. Posição, no lugar santo em frente ao véu e à arca. Os chifres, símbolo de poder, um em cada canto, aspergido com sangue uma vez por ano. O incenso, tipo de oração, né? A relação entre os 2 altares. O fogo que queimava o incenso veio do altar de cobre. Assim vemos que o valor e a potência da oração de Jesus dependia do sacrifício de si mesmo na cruz. Obrigado. O incenso foi oferecido por Arão, tipo de Cristo. Arão ofereceu o incenso só por Israel. Cristo orou só pelos seus. Vemos Jesus, o sumo sacerdote, oferecendo o incenso de oração. Que separação isto constitui entre nós e o mundo. Que bênção ter Jesus intercedendo por nós. O valor da oração de Jesus vemos na oração por Pedro, para que a fé dele não desfaleça. E Pedro não falhou, embora que fosse durante tentado e negasse a Jesus 3 vezes. Jesus não só orou por nós, mas toma as nossas orações e a apresenta juntas com as suas perante o trono do Pai. Nós vamos ter a composição, estoraque, uma substância que sai de uma árvore. Nos montes de Gileade, vale salientar que sai sem incisão. Tipo de espontaneidade de oração e louvor. Onisha, tirada de um certo caranguejo do fundo do Mar Vermelho. A verdadeira oração deve sair das profundezas do coração. Galbano veio das folhas de um arbusto da Síria. Estas foram quebradas e moídas, produzindo a seiva rala. Fraquincense, o amargo ao paladar, obteve-se de uma pequena
árvore que por incisão à tarde. Durante a noite saía lentamente, fala da fragrância do sofrimento de Jesus, do seu lado ferido. Só pelos méritos da morte de Jesus tem valor as nossas orações. Reduzindo a pó o Santíssimo Puro Sagrado, reservado para os sacerdotes somente, Uzias morreu quando se atreveu a usurpar a função. Nós vamos ter o véu. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Já desliguei aqui. O véu material era estofo, azul, púrpura, escarlata, linho fino, indicando outra vez Jesus veio, Jesus que veio do céu, Jesus que deu seu sangue, Jesus o justo, Jesus o rei vindouro. Tipo de Jesus na sua humanidade, né? Vimos anteriormente que a entrada ao pátio do tabernáculo sugere Jesus, o caminho, o anteparo do tabernáculo, a verdade, Jesus, o véu sugere que, por sua vez, Jesus, a vida, e em João 14,6 diz: portanto, meus irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo de vida pelo véu, isto é, pela sua carne. A arca dentro do lugar santíssimo era o símbolo da majestade e presença divina, onde permanecia a glória, a Shekinah, entre os querubins. O véu também tinha bordado nele as figuras dos querubins, representando o fato de que em Jesus a divindade estava com a humanidade. Esta duplicidade da natureza em Jesus está declarada nas seguintes passagens: 1 Timóteo 3,16, 2 Coríntios 5,9 e Colossenses 2,9. Esta glória divina, Shekinah, residia em Jesus e foi manifestada no Monte da Transfiguração quando resplandeceu através da sua carne. Vamos ter o véu rasgado, o véu do templo de Herodes, dizendo as autoridades nos assuntos judaicos, foi feito de material forte, com a grossura de 4 polegadas, aproximadamente 10 centímetros. Opinam que esses 10 centímetros aqui é problema, porque alguns dizem que até 25 centímetros é de largura, né? Mas tudo bem. Opina que um par de bois não podia rasgar aquele véu, nem que o homem pudesse ter rasgado o véu de baixo para cima. Somente Deus podia rasgar o de cima para baixo. Isso significa que a morte de Jesus, que é a nossa entrada a Deus, foi de Deus e não do homem. O véu rasgou a hora do sacrifício da tarde, 3 horas. O cordeiro estava no altar. Jesus certamente da cruz do cordeiro podia ver a fumaça subindo do templo. E quando ele exclamou, está consumado, rasgado foi o véu, e então ele entregou o seu espírito a Deus. E ele expediu o seu espírito. Tão triunfante foi a sua exclamação que o centurião ficou impressionado. Por fim, vamos encaminhando, acho que para um dos últimos capítulos. Acho que tem mais 2 ou 3. O lugar santíssimo, a morada de Deus, tipo do céu, onde Deus habita. Também tipo de Jesus, em que habitava a plenitude da divindade. O lugar do esplendor, ouro das tábuas, as figuras dos querubins no véu, e na cortina que formava o teto, a glória Shekinah entre os querubins por cima da arca. Isto falava de Jesus, a glória de Deus. O processo, nós temos o processo desde a entrada do pátio, comparando-se com o progresso da vida cristã, né? No altar de cobre, julgou-se o pecado, na pia efetuou-se a purificação, o lugar santo proveu a luz, a alimentação e a comunhão, o lugar santíssimo proveu a glória do rei. A ordem é esta: o altar de madeira, pia de cobre, propiciatório de ouro puro. No mundo a ordem é o contrário: reino do ouro, Babilônia,
reino de prata, Medo, Persa, reino de cobre, Grécia, reino de ferro, Roma, reino de barro e ferro, Anticristo. Daniel capítulo 2, a profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11, 23. Nós vamos ter a arca. A arca era uma espécie de caixa de 2 cúbitos e meio de comprimento, 1 cúbito e meio de largura e 1 cúbito e meio de altura. O material empregado era de madeira de acácia coberta de ouro, símbolo de Jesus, né? Madeira incorruptível, natureza humana perfeita de Jesus, símbolo do tronco de Deus, manifestava-se na glória, na Shekinah. O fundamento do seu reino era a lei, né? Jesus mandou nas forças da natureza, doença, demônios e etc. Um depositário das 2 tábuas da lei, foi chamada Arca da Aliança, porque era depositário das 2 tábuas da lei, foi feita para a lei. As primeiras tábuas foram quebradas por Moisés, pois moralmente já havia sido quebrada. Quando recebeu as 2 novas tábuas, guardou-as imediatamente. Na arca acharam repouso e nunca se quebraram. Vale salientar que a lei não teve por propósito salvar o homem, mas sim para revelar o pecado. A arca, como depositário das tábuas, é um tipo de Jesus que perfeitamente guardou a lei no seu coração. Nós vamos ter a ponte de Maná, simboliza Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O maná escondido, prometido do vencedor. A vara de Arão que floresceu, né? A amêndoa é tipo da ressurreição. A vara cheia de gomos, flores e frutos maduros simboliza o sacerdócio vivo e frutífero de Jesus. A bordadura de ouro representa Jesus, o rei coroado de glória, né? Nasceu rei, declarou-se rei, oferecido por Pilatos como rei, crucificado como rei, recebido nos céus como rei, visto no céu como rei, o leão da tribo de Judá, a tribo real. Apocalipse 5:5, Deus estabelecerá o seu trono no monte Sião, e Jesus voltará como rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus é entronizado, Jesus é a entronização de Deus na humanidade perfeita, que guardou perfeitamente a lei do Sinai, corpo preparado, pão do céu, sacerdote para sempre, rei dos judeus, rei dos reis, homem imortal, o verdadeiro Deus. Aleluia. Os nomes da arca: arca do testemunho, arca da aliança, arca do Senhor Jeová, arca de Deus, arca sagrada, arca da tua fortaleza, arca de Jeová vosso Deus. Representa a presença e a bênção de Deus, guiando o povo, comunicando com o povo, lugar de revelação, habitando com o povo, dando vitória ao povo, a travessia milagrosa do Rio Jordão e a destruição de Jericó. O propiciatório era a tampa de ouro maciço que foi encaixada na arca. Nas suas 2 extremidades foram formados 2 querubins de ouro maciço e da mesma peça. Olhavam ao propiciatório e as suas asas formavam um 7 cobertura sobre a luz, Shekinah, que brilhava entre os querubins. O ouro batido representava o sofrimento de Jesus, como também o próprio propiciatório representava Jesus no propiciatório. Elasterion no grego, né? Propiciação é a ação ou efeito de tomar propício. A doutrina bíblica da propiciação não é que ela aplaca um Deus vingativo, mas sim que torna possível para um Deus de amor e justiça, em retidão com a sua própria santidade, de acordo com ela, abençoar o pecador arrependido e crente em Cristo. Os querubins representam a supremacia divina sobre os poderes naturais, onipotência, que descanso para o homem que confia naquele poder. Os querubins de ouro olhavam não para fora, mas para ver a perversidade de Israel,
mas sim para o propiciatório espargido com o sangue que faz expiação. A história da arca e a travessia do Rio Jordão. O Jordão era um rio de juízo, né? Cristo abriu o caminho da morte de Adão para a vida eterna. A arca é tomada de Jericó. A arca é um fracasso depois de 300 anos no tabernáculo. O povo gritou, mas foi vencido apesar da arca. Causa o pecado de Ofni e Finéias, filhos de Eli, e a pureza precede acompanha o poder de Icabode, né? A arca e Dagon caiu diante da arca de Jeová, prefigura o dia quando toda a idolatria terá caído perante o Senhor. A arca e Bet-Semes, os desastres que ocasionou aos filisteus. O povo de Bet-Semes olhou para dentro, levantando a tampa ao propiciatório, manifestação da ira de Deus, ministério de morte para eles. E o confronto é Hebreus 10, 26 e 27. Morreram em consequência. A arca e a casa de Obed-Edom, né? Obed-Edom ficou com a arca 3 meses, depositada no templo de Salomão. Depois da destruição deste templo, não há mais notícias da arca. Aí vai ter muita suposição. Alguns dizem que ela está na Etiópia, outros dizem, a própria Bíblia diz, sumiu, né? Nós não temos notícias. A própria Bíblia vai dizer que chegaria um tempo que a arca seria nós mesmos. A arca estaria dentro de nós. Eita glória. Chegando lá no fim, antes das 4. Faltando 9 minutos. O sacerdote e o ministério. O incensário de ouro, né, foi feito de ouro puro, usado por Arão no dia da expiação no lugar santíssimo. Brasas vivas foram tiradas do altar de sacrifício e colocadas no incensário. O incensário, que é tipo da oração, foi queimado por esse fogo perante o Senhor. Arão tipifica Jesus, o sumo sacerdote, que apresenta nossas orações e petições qual incenso perante o Senhor. O sumo sacerdote, o profeta revelava ou agia em lugar de Deus ao homem, e o sacerdote revelava ou agia em lugar do homem a Deus. Deificações de Paulo. Dentre os homens, ordenado a favor dos homens, oferece sacrifícios e dons pelos homens, cheio de compaixão. Arão, tipo de Cristo, notemos os contrastes, tribos diferentes. Arão, segundo o homem mortal, Cristo, segundo a vida indissolúvel. Arão deixou o seu sacerdócio à morte. Cristo assumiu o seu sacerdócio à morte. Serviço de Cristo, serviço por nós, morte, oração e expiação. Nossa justiça, nosso advogado, nosso confessor, nosso intercessor, nossa vida, nosso precursor, nossa garantia de entrar no céu no momento da morte e de entrar no céu com o corpo, e de estarmos onde ele está e de sermos como ele é. As vestiduras dos sacerdotes eram chamadas sagradas, e para a glória e formosura, era usada não para o confronto, mas sim para revelar o caráter e a natureza de Jesus Cristo, de quem Arão era um tipo. Foram colocadas na seguinte ordem: a túnica de linho fino, a primeira a ser colocada, feita de linho tecido, representa a pureza, a perfeição e a justiça imaculada de Jesus. O testemunho concernente a Jesus é universal, né? Pilatos, não vejo nele crime algum. A esposa de Pilatos, desse justo. O ladrão, este nenhum mal fez. Herodes, nem tão pouco Herodes, nada tem feito digno de morte. O centuriário, né? Realmente este homem era justo, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estevão, o justo. Pedro, o santo, o justo.
Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. João, nele não há pecado. Paulo, aquele que não conheceu pecado, tentado em todas as coisas, as nossas semelhanças, mas sem pecados. Demônios do poço do abismo, filhos de Deus. O Espírito Santo permanece sobre ele, João 1,13, 1,32. Deus Pai, este é o meu filho dileto, em quem me agrado, ouviu. Testemunho de si próprio, qual de vós me convence do pecador, ou do pecado, desculpa, ou o mundo em geral. Os oficiais que vieram prendê-lo, em João 7,46, nunca homem algum falou com este. O público, ele tudo tem feito bem, né? O cinto de linho, aí, o cinto de linho fino, amarrado sobre a túnica de linho, o cinto simbolizava serviço, representa Jesus o servo. Deus acerca dele disse ao meu servo. Paulo disse que Jesus tomou a forma de servo. A vida de Jesus era a vida de servo. Anunciou-se como o enviado, o servo. Em João 13, de 1 a 14, vemos Jesus cingido com a toalha, lavando os pés dos discípulos, demonstrando que veio servir a humanidade, lavar os defeitos dela, contraídos pelo contato com a poeira deste mundo, ou contato. O crente deve tomar a sua posição de servo, como Cristo o deixou o exemplo e serviu aos seus próximos. O manto de efode, hein? Pelo amor de Deus, interprete mal. Misericórdia, é sangue do Cordeiro. E as palavrinhas que misericórdia. O manto foi feito de estofo azul e de misericórdia, eu queria nem rir, cara. Sangue do Cordeiro, oh, Jesus, perdão. Ah, Deus. Ah, cadê? Azul e de uma só cor, azul. Era só uma peça de cima a baixo, e em cima havia abertura para a cabeça, dobrada de forma que não podia ser rompida, né? Vejamos a tipologia deste mundo: símbolo de posição, caráter, ofício, juízo, sendo o manto especialmente a vestimenta do sacerdócio, e sendo Jesus o nosso grande sumo sacerdote. A cor azul apresenta Jesus, o homem celestial, vindo do céu. Ele falou do céu, levantou os olhos ao céu, representou o céu, andou para o céu sempre em seus pensamentos. Note o contraste com o primeiro Adão, que era terreno. Aqui Jesus não tinha morada, possessões, tesouros e etc. Ele foi a encarnação da graça. A cor azul simboliza a graça. Dos seus lábios saiu bálsamo de Gileade. Com ele veio a graça e a verdade. Não ter as campainhas de ouro nas orlas representavam o falar, o testemunho e as palavras de Jesus. Quando o sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo, ouvia-se no lado de fora o som alegre das campainhas de ouro. E da mesma forma, quando Jesus entrou no céu como sumo sacerdote, ouvia-se um som alegre, um eco, diz no grego, né? Então, ter as romãs nas orlas. Se as campainhas representavam os dons do Espírito Santo, as romãs representavam os frutos do Espírito Santo, que manifestaram-se em igual número, 9. Tanto os dons como os frutos são evidência do ministério eficaz de Jesus no céu a favor da igreja. E deve haver um balanço entre os dons e os frutos. E tanto os dons e os frutos são evidência eficaz de Jesus no céu a favor da igreja. Deve haver um balanço entre os dons e os frutos, como havia no manto uma
campainha e uma romã. Os frutos do Espírito Santo deve acompanhar o nosso testemunho, o nosso testemunho deve acompanhar os nossos frutos. O éfode, né? Éfode, né? Vamos falar certo aqui. Lá no outro tá meio errado aqui. Ó lá, ó. Um tá, pode ver, ó. Mudou a posição do acento. Aqui tá éfode e aqui tá éfode. Aí tá errado isso aqui, rapaz. Né? A misericórdia. Ai. Era uma vestimenta exterior, sem manga. Ah, Acho que vamos parar por aqui. vamos. Se eu puder fazer esse vídeo só dessas aqui, aí no final, aí na próxima aula a gente faz só o Resumo, né? né? Então, vamos parar Pro por aqui. pessoal. Que ainda vai ter até a página 126 ainda. Tem. Paramos nessa palavra aqui. Eu vou ver se essa palavra é certa ou correta. Que eu acho que uma ela parece de um jeito, né? Aqui ela já mudou. Aí na próxima aula a gente já termina isso aqui. Eu vou gravar essa semana. E essa semana eu vou estar mais tranquilo, graças a Deus. Que a prova foi grande. Eu quero fazer essa presencial, a não ser que não dê mesmo, né? Mas como tá a sua agenda aí? Não, essa semana tá tranquila, graças a Deus. Então tá. Tá terminando lá. Aí eu gravo, sim. Que aí não vai Até ter quinta. nada do SED, eu acho. Que vai ser nesse, né? Uhum. Aí fazer uma presencial pra dar uma animada em alguns aí. O povo tá meio desanimado, né? Tem que animar esse povo, né? Não pode parar não. Na nossa parte nós estamos fazendo, que é a aula a gente tem. Aí é Amém. individualização, né? O esforço é Claro, individual de cada. com certeza. Vamos deixar a Márcia e a Patrícia orar, né? Ora aí. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor de glória, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade que tu nos deste, Senhor. O Senhor nos fortalece, Pai. O Senhor nos dê ânimo para continuar nessa trajetória, Senhor. Abençoa o nosso pastor, Pai, supre todas as necessidades dele. Abençoa nós, alunos, que possamos ser mais firmes na tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, vamos lá, daqui a pouco a gente se vê lá na reunião de obreiros. Então fica na paz, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco nós se encontra lá. Amém. Vamos lá.